Chegou a hora do grande debate. O quadro é um grande sucesso na CNN americana, que temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Já estão comigo? Opa, antes tem a nossa vinheta. A ansiedade para chamar vocês dois. Já estão comigo, então, a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom, o tema de hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou ontem sobre o uso das Forças Armadas previsto no artigo 142 da Constituição Federal. Até citou, né? As Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constitucionais. Bom, essa fala gerou repercussão e depois ele enviou uma nota dizendo: a Constituição não admite intervenção militar e que, abre aspas, as Forças Armadas existem para a garantia da lei e da ordem a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira. Na mesma nota, o procurador afirmou, nós temos aí, as Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais. Bom, a nota do procurador colocou um ponto final nessa polêmica sobre uma interferência militar na Constituição ou ainda deixou margem para interpretações? Vamos lá, então, hoje, abrindo as considerações iniciais com o Tiago Anastácio. Bom dia, Evandro. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. O Procurador-Geral da República, o doutor Aras, ele, na anteontem, fez uma manifestação muito pouco técnica e de muito pouca qualidade para todo o seu histórico, né? Um histórico de advogado que se tornou procurador da República já antes da Constituição de 88, um homem dotado de grande capacidade intelectual, senão não teria chegado a esse cargo, mas ele colocou um pouquinho mais de gasolina anteontem num debate que é um debate falso, que é um debate que deveria ser técnico, um debate sobre um dispositivo constitucional de suma importância para o Brasil. Ocorreram debates seríssimos à época da Constituição de 88, se esse artigo 142 deveria permanecer ou não na Carta da República, que é assim que nós muitas vezes chamamos a Constituição Federal, e com essa jogadinha de gasolina anteontem, houve, sem dúvida nenhuma, uma grande pressão, creio que da própria carreira do Ministério Público Federal, prestigiada de grandes profissionais do direito, que tanto nos defendem, que tanto fazem grandes pedidos, grandes operações de polícia, grandes operações contra a corrupção. O Ministério Público Federal deve ser aplaudido, evidentemente. Alguns excessos, obviamente, sanados, mas isso é uma questão do tempo, do cavalgar da história. Mas o Procurador-Geral da República, ele colocou sim um pouco de gasolina e tentou apagar o incêndio. As pessoas, elas precisam entender, Evandro e Gisele, de uma vez por todas, o que significa o artigo 142. Não é o que os juristas de ocasião querem que ele seja. O artigo 142 serve, sim, para o uso de forças armadas. Na verdade, ele pode servir para isso. Quando um poder definitivamente desrespeita o outro. Definitivamente desrespeita. Não é o desrespeito de um inquérito ou de uma investigação. Não é disso que se fala. Eu vou dar um exemplo super simples aqui, que eu conversava com alguns advogados ontem sobre isso e um me deu um exemplo citando um grande professor da Faculdade de Direito. Para que serve o artigo 142? Exemplo, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Passa no Senado, o impeachment é aprovado. Ela se põe na cadeira no Planalto e diz, daqui não saio. E usa a força para dali não sair. Nessa situação, poderia-se pensar no 142. Agora, em razão de um inquérito policial, em razão do choque comum entre poderes e até de divergência, é claro que não. Gisele, aqueça aí a sua introdução. Eu te peço, com licença, um minutinho, porque a notícia factual pede passagem neste momento. Nós vamos dar uma olhada em Londres agora, onde é registrado um protesto neste momento contra
o racismo, né? As manifestações se espalham pelo mundo, começaram nos Estados Unidos, nós acompanhamos manifestações também em Paris e hoje, como já havia adiantado para a gente a nossa correspondente Denise Odorici, estava marcada essa manifestação então para Londres. A gente vê uma grande concentração de pessoas neste momento, elas estão chegando, a gente vai acompanhar ainda ao longo da nossa programação se essa manifestação vai percorrer também as principais ruas de Londres, como tem acontecido em outras cidades dos Estados Unidos. Mais de 200 cidades já registraram manifestações nos Estados Unidos em 8 dias aí desde a morte do George Floyd, né, o ex-segurança de 46 anos que foi sufocado violentamente por um policial dos Estados Unidos. Isso gerou uma grande revolta da população do mundo inteiro e a gente tem visto então uma escalada de manifestações que vão se ampliando aí ao longo dos países. Já passaram por Holanda, já passaram também pela França e agora nós acompanhamos em Londres. A nossa repórter Denise Odorici está posicionada ali em Londres, né, acompanhando essas manifestações. Qualquer novidade a gente traz aqui no CNN Novo Dia. Desculpa, Igor, você pediu para a gente continuar ou voltamos ao grande debate? Bom, vamos voltar ao grande debate. Se a gente tiver aí alguma novidade sobre as manifestações de Londres, que por enquanto seguem pacíficas, é claro que você acompanha aqui no CNN Novo Dia. Tiago Anastácio e Gisele Soares já estão acostumados a essas interrupções, já entendem como funciona aqui o jornalismo na CNN. Gisele, então vamos à sua introdução sobre essa fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre essa questão da intervenção militar que, segundo ele, foi mal interpretada. Bom dia. Bom dia. Justamente aqui debatemos essa questão de intervenção militar ou de formas pacíficas de harmonia entre os poderes e, por enquanto, uma imagem belíssima dessa manifestação absolutamente pacífica em prol dos direitos das pessoas. Voltamos então aqui à nossa discussão do artigo 142. Temos que tomar muito cuidado com interpretações que sejam muito elásticas e que tendam muitas vezes a falácias ou sofismas. Então, o artigo 142 está lá na Constituição Federal, tem uma previsão, portanto, constitucional e tem uma finalidade específica. Essa finalidade qual é? É justamente a de esclarecer qual é o posicionamento, qual é a função das Forças Armadas dentro do desenho institucional do Estado brasileiro. As Forças Armadas têm a função de proteção, têm a função de manutenção da lei e da ordem. E, neste sentido, houve muitas manifestações de uma série de juristas e ontem, então, o procurador Augusto Aras também colocou a sua manifestação a respeito da interpretação deste artigo de lei. Nós precisamos tomar muito cuidado para interpretarmos e compreendermos corretamente que intervenção militar não significa golpe militar, que são coisas distintas e que intervenções são autorizadas pela própria Constituição Federal em situações excepcionais, como essa trazida a exemplo pelo Tiago e outras intervenções que já vimos também ocorrendo aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, em 2018, sofreu uma intervenção federal a pedido do Estado do Rio, justamente para o restabelecimento da lei e da ordem, no momento em que havia uma grande crise institucional instalada lá naquele estado. Houve uma intervenção pontual, houve o restabelecimento da lei e da ordem e então foram retiradas essas forças que para lá foram deslocadas justamente para essa recolocação, esse reposicionamento, essa reorganização para a harmonia então do Estado. Muito bem. Além dessa intervenção federal, há também na Constituição a previsão dos estados de defesa e dos estados de sítio, que também já foram objeto aqui dos nossos debates, justamente porque fazem um contraponto, um afastamento ao Estado democrático de direito. São também situações em que há um requerimento do Poder Executivo, do governo federal ou dos governos estaduais que podem fazer esse requerimento para, excepcionalmente, haver, junto com a aprovação do Congresso, portanto, da Câmara dos Deputados e do Senado, essa situação excepcional, pontual, inclusive temporária, a previsão de prazo de 30 dias para, então, o restabelecimento da lei e da ordem. Não devemos nos intimidar por esses artigos da Constituição. Devemos, sim,
lê-los e compreendê-los. São situações excepcionais, não são, portanto, a regra. E são situações em que se exige a participação da sociedade civil, ou seja, o presidente da República, ele é um civil e ele é a autoridade suprema das Forças Armadas. Essa é justamente a beleza da Constituição, esse é o desenho constitucional que nós temos que tomar cuidado de nos atentarmos. Então, não vamos fazer confusão, não vamos fazer interpretações elásticas. O que quis dizer o procurador Augusto Aras e também os outros juristas que se debruçaram sobre a leitura deste artigo foi justamente lê-lo com essa interpretação dentro dos outros artigos da sistemática da Constituição e não colocar as Forças Armadas numa situação de sobreposição aos demais poderes ou de alguma forma de poder moderador, inclusive como houve algumas suscitações em alguns artigos que nós lemos. Bom, uma segunda fala que gerou polêmica foi: o Brasil não precisa enfrentar uma crise que exija uma ação efetiva de qualquer natureza. Tiago Anastácio, você concorda com a Gisele em todos os pontos e sobre as interpretações das falas, inclusive desta que eu acabei de citar? Então, Evandro, nós temos que ter bem delineado um ponto. Eu discordar de um poder da República, por exemplo, eu presidente da República, eu discordar de uma decisão judicial não significa o acionamento do 142. Eu não conseguir ter vitórias políticas no Congresso não significa o acionamento do artigo 142. O 142, como muito bem colocado pela Gisele, ele tem, porque traz qual é o papel das armadas na República, muito bem delineado a partir, vamos fazer o trabalho inverso, Gisele, tá? A partir do que é permitido fazer dentro do pesos e contrapesos. Por exemplo, as Forças Armadas, em nenhuma hipótese, podem ser acionadas as Forças Armadas, se não com autorização do Congresso. A intervenção federal, por exemplo, exige isso. O estado de guerra, a declaração de guerra, dependeria também do Congresso. O estado de sítio e o estado de defesa dependeriam do Congresso. Apenas se houvesse esse absoluto desrespeito, essa quebra de harmonia, e aí nós estamos no ponto, a harmonia é a harmonia do comum, não a harmonia do excepcional, como eu dei o exemplo do caso de um presidente da República que se recusa a aceitar um processo de impeachment. Tirando esse caso, todos os demais exercícios das armadas devem passar por um sistema rígido, como acontece também nos Estados Unidos da América e em todos os estados constitucionais, de autorização do Congresso Nacional para o seu uso. O grande problema, nós sabemos que é cultural. Nós temos, infelizmente, no Brasil, graças a muitos erros do passado, de todos os lados possíveis, um certo ranço com as armadas. E elas não merecem isso. Elas merecem as críticas ao passado? Merecem. É correto, porque houve muita coisa errada. Crimes contra a humanidade foram cometidos. Mas isso passou. Isso já tem 40 anos. As armadas têm se postado de uma forma absolutamente constitucional desde então, respeitando os poderes da República, vindo a público, acho que nem deveria vir, para afirmar que elas têm um papel constitucional de respeito às instituições públicas. Então nós temos um problema cultural, um problema de interpretação, muitas vezes uma interpretação não muito bem intencionada por alguns setores. Existe a provocação política do uso das armadas, mas essa provocação nós vamos vendo que é cada vez mais aquela briga do baixinho no bar, no fuzuê do bar. Ele chama a briga, mas na verdade ele não quer a briga, ele quer que segurem ele. Exemplo, nós estamos discutindo aqui, o que estamos discutindo aqui há alguns dias? A questão do inquérito policial, certo? O ministro Alexandre de Moraes foi ofenderam o ministro, o presidente falou alguns palavrões, uma ativista disse que iria descumprir a ordem, tudo balela. A ativista foi à Polícia Federal, disse que iria descumprir. Ela foi à Polícia Federal, o presidente da República mandou emissários para falar com Alexandre de Moraes. Ou seja, é a briga, é essa briga do... Não é que eu quero brigar, eu quero que me segurem. Eu quero mostrar para a força, eu quero dizer que eu sou... Não é nada. Os poderes parecem que
no proselitismo, no gogó, estão brigando, mas não estão. Isso está ficando cada vez mais claro por força desse inquérito policial. Gisele, então, você realmente acredita que as pessoas que, citadas aí pelo Thiago, muitas vezes ligadas ao governo federal, estão realmente nessa briga do baixinho, como disse ele, né? Inclusive você riu na hora. Eu gostei bastante do exemplo, é muito ilustrativo. Essa tensão entre os poderes, ela é uma tensão natural, é inclusive prevista na própria Constituição Federal. Sim. Até por isso, há esse controle mútuo que nós chamamos de freios e contrapesos. Então, havendo excesso de um poder, há então automaticamente a sua contenção e é justamente nessa aparente desarmonia que se desenvolve a harmonia entre os poderes. Então, as Forças Armadas, elas são forças absolutamente distantes dessa situação de harmonia entre os poderes. A preocupação das Forças Armadas é com a proteção das fronteiras. Há, inclusive, também o envolvimento das Forças Armadas brasileiras. Por que não nos envolvemos em situações de conflito e de guerra? Há um envolvimento das Forças Armadas em outras áreas para contribuir. Então, até nas áreas da educação cívica, da logística, elas estão também muitas vezes envolvidas na construção de estradas, de ferrovias, enfim. Então, as nossas Forças Armadas cuidam do nosso Brasil, enquanto os poderes, então, cuidam das questões políticas, judiciárias, de execução, de feitura de leis e da sociedade civil. Há na Constituição essa previsão excepcional em que, em casos extremos, havendo a necessidade, com a participação por iniciativa do chefe supremo das Forças Armadas, o presidente da República, um civil, neste caso em que vivemos coincidentemente um militar de reserva, mas um civil. Chefe das Forças Armadas, então há essa possibilidade excepcional. Então, não podemos tomar a exceção como regra, não podemos nos enveredar por esses discursos, muitas vezes muito retumbantes, de que confunde intervenção com golpe militar, que confunde os militares ou que impõe às Forças Armadas essa conotação de força repressora, de força opressora, que vem contra os cidadãos, que age contra a sociedade civil. Não e não. As Forças Armadas agem para a proteção, para a garantia dos direitos, inclusive em casos excepcionais, em que há necessidade dessa intervenção autorizada, pontual e temporal. Do uso da força, né, Gisele? Se restabeleça. Exatamente. Então, há casos excepcionais em que é necessário o uso da força. E esse uso da força não é repressor, é um uso legal, desde que dentro dos limites. Então, os poderes cuidam para que, havendo esses limites, todos, então, vivam em harmonia. Gisele e Thiago, só um minutinho mais uma vez, nós vamos dar mais uma passadinha por Londres neste momento, que tem manifestações contra o racismo, contra a violência policial depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, né? Cerca de 200 cidades dos Estados Unidos já tiveram manifestações, então nós já entramos no 9º dia de protestos que se espalham pelo país depois da morte do ex-segurança de 46 anos. Ele foi morto na última segunda-feira, depois, no dia seguinte, na última segunda-feira, na segunda-feira passada, depois, no dia seguinte, as imagens ganharam repercussão nacional por meio das redes sociais e aí os protestos iniciaram. Em Londres, as manifestações seguem de forma pacífica, como vocês podem ver, as pessoas ainda estão chegando ali no local das manifestações e aí a gente vê as pessoas sentadas, batendo palmas, batendo em cartazes, realmente simbolizando a revolta destas pessoas contra atos racistas, né? É muito importante ressaltar que não adianta apenas você não ser racista. É preciso que você se posicione contra o racismo e é isso que nós estamos acompanhando aí durante essas manifestações. Voltando para o grande debate, eu tenho mais uma pergunta ligada então a esse posicionamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Essas falas que muitas vezes podem ser mal interpretadas, neste momento de protestos e manifestações também no Brasil, elas podem inflamar o discurso que muitas vezes a gente vê em faixas de fechem o Supremo Tribunal Federal, fechem o Congresso. Passo novamente então para o Thiago. Então, Evandro, esse é um dos grandes problemas da política e é por isso que a política, embora seja muito maldita e mal amada no Brasil, por isso que nós precisamos de pessoas com preparo, com talento, não só para a palavra, mas também para entender que
quando nós estamos dentro desse grande posto de gasolina que é a política brasileira, e a situação brasileira no mundo também é um grande barril, porque nós estamos sempre com problemas institucionais. Em 30 anos, nós tivemos 2 impeachments. Há 35 anos, nós vivíamos sob a égide de uma ditadura militar. Nós temos uma desigualdade social que cada vez mais é aumentando, embora sejamos um dos países mais ricos do mundo. Temos problemas assoladores de corrupção, de malfazeres, não só no setor público, como no setor privado. Então, é necessário explicar o porquê da importância não só das palavras que são ditas pelos políticos, mas da qualidade delas. Uma palavra mal colocada, como pelo Procurador-Geral da República, vejam só, trava uma agenda de país por 48 horas. Nós viemos aqui hoje discutir esse ponto e há uma grande discussão no Congresso Nacional, deve haver um desconforto no Supremo Tribunal, as academias de direito, os juristas brasileiros de fato devem estar preocupados, porque é uma palavra fora do lugar que incendeia, porque é muito difícil, e aí, Evandro, é importante te colocar e também para os telespectadores, é uma coisa que eu falo muito com a Gisele, nós falamos uma outra língua. A língua do direito é uma língua muito precisa. Uma palavra deve significar aquilo e exclusivamente aquilo. Quando nos rompantes nós tentamos traduzir o direito, ele é muito difícil. Trazer em palavras simples o que um ponto do direito, o que uma linha do direito quer revelar, às vezes é muito difícil. É uma pena que seja assim. Por isso a necessidade de muito cuidado dos políticos. Políticos, eu coloco o Procurador-Geral da República, porque ele acaba tendo uma função política no país, não o exercício político, mas uma função política. Por isso que é importante que tenhamos muito cuidado com a qualidade das pessoas que são colocadas em todos os cargos. Por quê? Uma palavra fora do lugar, uma pessoa que não tem o domínio do juridiquês, né, a expressão que se usa, para traduzi-lo para o português, acaba gerando esses confrontos, esses atritos, e desses atritos podem sair faíscas para essa gasolina tão inflamada que se vive na política brasileira, ainda mais nos dias de hoje. É muito importante sapiência e tranquilidade no país, porque senão nós não conhecemos nunca as consequências. É a mesma coisa, eu e a Gisele temos uma posição idêntica. Protestem, podem protestar, mas sempre de forma pacífica. Se uma pessoa, se um agitador profissional quebrar uma vidraça no meio da multidão, essa multidão entra em polvorosa. É muito parecido com o que acontece na política, né? Esse desencadeamento de fatos e de consequências imprevisíveis. Ok. Gisele. São os desafios dos novos tempos. O acesso amplo à informação, a tecnologia, as redes sociais, elas realmente quebraram este paradigma da comunicação e nós estamos, então, sendo educados, nos educando e aprendendo a lidar com as redes sociais e com as novas comunicações. Há, por exemplo, críticos ao fato de membros do Poder Judiciário falarem fora dos autos. Aí um juridiquês, né, Tiago? Então, há essa crítica aos juízes que, então, falam fora do processo, que dão entrevistas, que demonstram a sua posição. Há quem entenda que os juízes deveriam ser mais reclusos, que eles deveriam limitar os seus posicionamentos ou as suas decisões às decisões prolatadas nos processos. Ao proferimento dessas decisões, justamente para resguardar essa liturgia do judiciário, embora eu não goste muito dessa palavra, mas enfim, para justamente fazer esse resguardo e limitar essas tensões. Pode falar, Tiago. Não, eu estou concordando contigo. Eu, por exemplo, tenho essa posição. Sim. Eu acho que o juiz tem que ser muito parecido com aquele juiz da Suprema Corte americana. Porque, da mesma forma, né? Uma coisinha fora do lugar
que se fale numa entrevista na porta do Supremo pode desencadear uma série de problemas. Exato. Gisele, pode concluir então para equilibrar o tempo, não. né? A gente sempre valoriza esse o mesmo tempo para os dois. Sim, os políticos já têm essa outra função, justamente a função da comunicação. Mas há também as críticas a políticos que fazem política via redes sociais, via Twitter principalmente. Há uma grande dificuldade de compreensão se essas manifestações pontuais no Twitter vinculariam justamente as opiniões ali exprimidas às opiniões ou às decisões que serão tomadas por aquele líder político. Então, justamente nessa situação em que demandamos transparência, mas a transparência, por vezes, ela acaba nos chocando porque ela traz esse excesso de informações que pode gerar uma série de confusões e, mais ainda, o direito ao esquecimento, né? Porque tudo que está nas redes ainda não é esquecido, ainda não é apagado. Então, as pessoas são vinculadas a falas e à medida que elas vão mudando de posição, elas estão atreladas ainda àquelas falas anteriores. Então, é nessa situação nova que nós, advogados, que nós, operadores do direito, devemos nos debruçar também para auxiliar, para verificar se há necessidade de regulamentação ou não, se há outras formas de educação e de definição de usos e costumes dentro dessa nova realidade de comunicação virtual. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, agora ministro do TSE, Alexandre de Moraes, conversaram por 2 vezes nos últimos dias. A primeira teve intermediação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A segunda conversa foi conduzida pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Ontem, Jair Bolsonaro participou da posse de Alexandre de Moraes como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, onde há ações que podem caçar a chapa do presidente e do vice, Hamilton Mourão. Pergunto para vocês, esse movimento pode atenuar a tensão entre o presidente e o Supremo ou deveria atenuar? Começo com você, Gisele. Sem dúvida nenhuma, deveria atenuar sim. Nós não podemos nos esquecer da origem dessa tensão. Então, primeiramente, aquele mandado de segurança impetrado pelo PDT, que resultou justamente na instauração de um inquérito e houve a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, pelo presidente da República. Houve uma indignação por parte do presidente da República com essa suspensão, embora logo na sequência houve uma publicação no Diário Oficial em que houve a revogação dessa nomeação e a nomeação posterior, então, de um outro nome, do Rolando Alexandre. E depois, na sequência, também da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, este inquérito das fake news que vem se desenvolvendo e vem tomando o noticiário essa semana, justamente porque 29 pessoas sofreram busca e apreensão, outras quebra de sigilo fiscal e bancário e outras estão sendo ouvidas ou serão ouvidas ao longo dessa semana, embora o julgamento seja só no dia 10 de junho. E aí também, então, este conflito, essa dúvida se eles deveriam permanecer em silêncio nesse momento e só depor depois. Então, há justamente toda essa celeuma envolvendo uma série de advogados que pedem acesso aos autos, não se sabe exatamente se houve esse acesso ou não. Então, dentro dessa situação, há então essas duas movimentações de harmonia entre os 3 poderes, porque a primeira intermediação é feita então pelo Senado, portanto, os 3 poderes ali juntos, e depois com o próprio presidente do STF, Dias Toffoli, que fala muito em seus discursos na necessidade de harmonia entre os poderes. Então, esperamos que sim, que seja realmente um restabelecimento desse excesso de tensão, e é preciso que seja assim, porque o desenrolar deste inquérito policial das fake news promoverá, sem dúvida nenhuma, uma certa tensão constante entre o governo e o ministro Alexandre de Moraes por conta de serem investigados apoiadores do presidente. Gente, eu peço desculpa a vocês por interromper mais uma vez o grande debate, mas nós precisamos dar a palavra a Denise Odorice, que está em Londres acompanhando mais uma manifestação por conta da morte de George Floyd. Manifestações que se espalharam pelos Estados Unidos ao longo dos últimos 8 dias e agora chega a Londres também. Denise, bom dia. Olá, Evandro, bom dia, Elisa. A gente está no Hyde Park,
Dá para ver a quantidade de gente chegando aqui atrás de mim. Esse protesto foi organizado no fim de semana, depois do primeiro grande protesto que houve aqui em Londres, na Embaixada Americana. Hoje a gente está em outro ponto da cidade. O Hyde Park é o principal parque aqui da capital inglesa. Dá uma olhada aqui, ó. A maioria das pessoas que estão chegando é de jovens, tem muitos brancos, o que chama também bastante a nossa atenção, né, do apoio dos brancos a essa manifestação contra o racismo. Muita gente usando máscara, né? Os organizadores pediram desde o início para que os participantes tentassem seguir as regras de prevenção contra a Covid-19, as regras da quarentena. Não há distanciamento social, é claro, porque muita gente chegando, são esperadas milhares de pessoas neste protesto. Vou pedir aqui para a gente mostrar a quantidade de carros de polícia também que já estão aqui a postos só nessa parte. Aqui é o ponto que foi combinado como ponto de concentração, ponto de encontro dos manifestantes. E daqui eles vão caminhar cerca de 3 quilômetros até o Parlamento, que fica em Westminster, também aqui na capital inglesa. A polícia hoje divulgou um comunicado dizendo que entende que os protestos são necessários, que é compreensível que as pessoas queiram se manifestar a respeito da causa do racismo, porém, lembrou a todos que ainda estão valendo as regras da quarentena, né? Então, aqui em Londres, por exemplo, não estão permitidas aglomerações de mais de 6 pessoas. Dá uma olhada quanta gente aqui está reunida, né? Mas, enfim, é um protesto que está acontecendo com esta causa. É o primeiro protesto dessa semana, no fim de semana haverá outros. Bastante gente chegando com cartazes. Olha só a movimentação. Mas é esperada bastante gente, milhares de pessoas. Começou agora a concentração, 1h30 da tarde aqui em Londres, né? 9h30 aí para vocês no Brasil. E a gente vai acompanhar a caminhada assim que ela começar. Evandro. Pois é, Denise, essa pauta aí do racismo superando, né, as restrições impostas por conta da Covid-19 em vários países. Muito obrigado pelas informações por enquanto. Você sabe que qualquer novidade pode chamar a gente aqui, que a gente interrompe o grande debate e dá passagem a você. Vamos voltar então com o Tiago Anastácio agora, né, para saber a opinião dele sobre essa situação, essa relação entre o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e o presidente Jair Bolsonaro. E também aproveito, Tiago, para saber se você concorda com a Gisele de que a atitude dele no inquérito foi monocrática. Antes de mais nada, Evandro, as interrupções de Londres, qualquer coisa a gente pode fazer o grande debate em Londres. Acho que não teria muito problema não pra gente, não é? Bom, brincadeira. Vocês já estão preparados para tudo aqui, não, né? Sem dúvida nenhuma. Londres seria muito agradável. Bom, sim, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é monocrática, a condução foi monocrática, porque a lei exige que ela seja monocrática. Esse é o grande ponto. Não existe nenhuma ilegalidade nesse aspecto. Agora, enquanto a Gisele argumentava, me ressoava na cabeça a frase do grande Ulisses Guimarães: na política, até a raiva é combinada. Eu estou vendo, e aí é uma impressão minha, que cada vez mais a tensão vai sendo criada, e aí eu não vou individualizar se é pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo Judiciário. Eu quero fazer uma análise geral. Que cada vez mais a tensão vai sendo propositadamente colocada para que depois se sente e se converse. Eu sempre fui favorável ao diálogo, óbvio que ao diálogo republicano. É óbvio que ao diálogo que não seja a dos conchavos de ilegalidade. Mas o diálogo, primeiro, ele é a base de toda a democracia. É o diálogo, a dialética, é exatamente aquilo que eu e Gisele fazemos aqui todos os dias. Eu acho engraçado, mas acho positivo, que o diálogo de hoje entre os poderes não levante as suspeitas que levantavam no passado. Vocês imaginem se um governo do PT, um presidente do PT, sentasse com o Congresso e com o Senado, enquanto o inquérito policial investiga pessoas ligadas ao presidente. Eu criticava que se fizesse essa crítica lá atrás. Então, acho legal que esteja sendo feito. Mas propositadamente, eu coloquei na minha fala anterior, uma tensão metodológica no país nesse momento. Tensiona-se para depois buscar a harmonia. Eu vejo esse movimento com problemas, porque nós estamos no meio de uma pandemia e isso evidentemente está tirando o foco da pandemia. Esse é o grande problema. Há uma metodologia sobre isso. Não se fala em pandemia
e nas mais de 1.000 mortes por dia, o debate público não é mais esse há muito tempo. Há muito tempo. Esse é um problema que eu vejo e estou vendo cotidianamente. Essas tensões parece que camuflam a nossa incapacidade de gestão dessa pandemia. E nós estamos perdendo, parece, que a boa razão. Vejam só, estamos há 2 meses em isolamento social, certo? Agora estamos próximos ou estamos já durante o pico e estamos reabrindo o país. No meio do pico da pandemia. O que aconteceu em todos os países da Europa? Depois do pico, começou a cair a curva de contágio e o número de mortes reabriu-se. Nós estamos reabrindo a economia nesse momento, aos 40 minutos do segundo tempo. E não se discute isso. E isso deveria ser discutido, por quê? Porque poderia até ser feito, mas com um plano. Mas não existe plano. E aí eu estou falando, inclusive, do governo de São Paulo. Por exemplo, eu e Gisele falamos aqui sobre uma planificação que teria nascido da Fiesp. Você lembra, Gisele? Sim. Que falávamos isso? Você viu esse plano? Eles fizeram um manual e levaram, inclusive, para debate com o governo. Com o governo. Mas Sim. Nos chegou isso? Veio a população qual era o plano? Não. Nós vimos o estado de São Paulo dividido em cores. Laranjinha, amarelinho, vermelhinho, não lembro qual outro, acho que é verde. E vejam isso, o presidente, então, briga com todo mundo, briga com a imprensa, ofende. O Supremo vai também tensiona do seu lado, não é? Os partidos políticos atolam o judiciário com pedidos e ações os completamente políticos infundadas. com ações. Não que os 3 lados não possam estar certos, mas o fundamental da República nesse momento não é conversado. Isso me deixa absolutamente perdido. Eu só discordo de você em um ponto, Thiago. Diga. Realmente, a desarmonia, ela precisa de um procedimento para se recolocar, se reencaixar. E se nós analisarmos, esse é exatamente o processo judicial moderno de solução de conflitos. Então, há uma pretensão resistida, há uma tensão. Essa tensão, então, é submetida a uma verificação. As partes, então, apresentam suas razões, mas no direito moderno, no processo civil e acho que também no processo penal moderno brasileiro, há cada vez mais esse incentivo ao negócio jurídico, ou seja, há uma solução consensuada. Então, retira-se um pouco a figura do juiz para tomar essa decisão como terceiro observador e cada vez mais fomenta-se. Ontem, inclusive, até o STJ fez justamente uma declaração dizendo que até mesmo nos processos submetidos ao STJ, ou seja, na instância superior, podem ser objeto de negócio jurídico consensual. Então, que as partes poderão, então, conversar, analisar aquele problema e tomar uma decisão que seja boa para todas elas, sem a necessidade do julgamento final pelo judiciário. Então, nesse sentido, vejo como positiva essa forma de solução dos 3 poderes dos seus conflitos, porque ela realmente está em consonância com essa metodologia de processo civil moderno de solução de conflitos, que nada mais é do que o restabelecimento da paz entre as partes, em que havia justamente aquela tensão, aquela disputa. Então, não vejo como proposital, acho que é uma consequência dessa situação mundial. Nós acabamos de ver imagens aí justamente de manifestações pacíficas em Londres. São manifestações pacíficas e algumas, infelizmente, violentas, que já não são mais manifestações, se desfiguram para a violência, mas em que as pessoas, então, estão se manifestando, estão se colocando a esse início de tensão que é contida e é restabelecida, então, a harmonia entre os poderes. Eu acho bastante positivo. Nós falamos do exemplo, da educação pelo exemplo. É um bom exemplo que se sentem todos e conversem, não para conchavos, mas para um restabelecimento da
comunicação. Pois não. Mas você concorda com o Tiago que exista uma metodologia e política para tirar o foco da pandemia? Pois é, justamente com isso que eu não concordo. O Tiago gosta de espetar e de sempre dar uma conotação de que haveria no presidente essa estratégia de tensionamento para distensionamento. Mas eu não vejo dessa forma. Por quê, Tiago? Porque o presidente é espontâneo, o presidente fala, muitas vezes é criticado pelo seu excesso de fala, mas também o judiciário vem sendo criticado por ter posicionamentos também, por vezes, radicais. Nós discutimos aqui aqueles vazamentos do ministro Celso de Mello, que justamente geraram polêmica, porque ele ali tomou uma posição inclusive bastante radical, fez uma comparação do presidente a Hitler, falou que os bolsonaristas queriam implantar uma ditadura abjeta e também os políticos, enfim, a Câmara e o Senado também, por vezes, tomando posições e fazendo discursos para além daquela sua liberdade de opinião e de expressar a sua posição. Então, os partidos políticos, de novo, e mais uma crítica que também a todo momento apresentam petições de pedidos de afastamento do presidente ou de pedido de apreensão do seu celular, querem inclusive se imiscuir ali e agir como se polícia judiciária fossem. Então, há uma tensão e uma tentativa de protagonismo de todos, talvez realmente por conta desse excesso de afloramento dos sentimentos por conta da pandemia, que gerou realmente e tem gerado muita tensão, muito medo nas pessoas. Então, é preciso que haja esse restabelecimento da harmonia, mas não vejo como proposital. Acho que é uma consequência realmente de toda a situação em que vivemos atualmente. Discorda, Tiago? Discordo. A Gisele tem essa capacidade de Midas, de pegar qualquer coisa e transformar em ouro. Mas, definitivamente, gente, vamos analisar o que aconteceu ao longo do tempo. O presidente Jair Bolsonaro ofende, volta atrás. Ele disse que vai fazer algo, não faz. Exemplo do Ramagem. O exemplo do Ramagem é sintomático. O que aconteceu? Alexandre de Moraes dá uma decisão monocrática falando: graças ao que o ministro da Justiça disse, há a possibilidade de quebra do ato administrativo ter sido impessoal. Perfeito? Essa foi a decisão do Alexandre de Moraes. Absolutamente correta. O presidente da República recorre? Não. Ele faz um novo decreto, recua na nomeação e ofende o Supremo. Foi o que ele fez. Está nos jornais, nós podemos pegar os arquivos. Foi exatamente o que ele fez. O que ele disse, o chega e uma palavra feia? Ele fez novamente isso quando houve uma investigação contra partidários seus. Chega! Porque era contra ele. No dia anterior foi contra o Witzel, uma decisão monocrática do STJ, porque ninguém falou isso. Uma decisão monocrática do STJ, num inquérito que tem 2 meses, que vai contra o governador do Rio de Janeiro, um chefe do estado do Rio de Janeiro, e apreende o celular dele. 4 pontos, que foram pontos de tensão provocados por Jair Bolsonaro. A decisão monocrática, a apreensão do celular, o fato de ser um chefe de Estado, e o último que eu já me perdi no que eu estava falando. Certo? Então, vejam a situação. Vou reduzir para 3. Foram 3 ofensas ao Supremo Tribunal, mas silêncio para a mesma posição do STJ. Então, assim, há propositadamente relação conflituosa. Ele sempre faz isso. O presidente Jair Bolsonaro não deixou acionar o colegiado do Supremo até agora uma vez. Ele recua. A primeira vez será no dia 10 e nós estaremos aqui para debater. A primeira vez será no dia 10. Todas as vezes ele recuou. A Gisele está certa e aí vou concordar contigo, minha amiga, num aspecto. Os políticos estão errando de prédio. Quer peticionar contra o presidente da República é no Congresso Nacional. É na casa deles. Pede o impeachment. Pressione o Maia. Se houver motivo, se houverem fatos já delineados.
Eu também acho que essa coisa de todo o partido político pedir a abertura de mais um inquérito policial no Supremo Tribunal. Gente, a Procuradoria-Geral da República está lá para isso. Exatamente. Peticione na Procuradoria-Geral da República que ela já fará uma filtragem. Exato. É diferente do partido não poder. Ele pode fazer. Mas o partido precisa também de bom senso. Temos um Supremo diminuto em suas atividades nesse momento. A maior parte dos ministros tem mais de 60 anos. Creio que só o ministro Toffoli não tenha 60 anos. Talvez ele seja o mais jovem, agora essa informação não me vem à cabeça agora, mas acho que só o ministro Toffoli tem menos de... Acho que o Alexandre também não, né? Eu acho que o ministro Alexandre também não. Todos os demais são grupos de risco, eles estão trabalhando de forma virtual, então é preciso um bom senso nesse momento. Peticionem politicamente, peticionem no Congresso. O Judiciário para o quê? Possíveis ilegalidades. Ok, Tiago. Só para confirmar, o ministro Toffoli tem 52 anos. Gisele, você acredita que haja 2 pesos, 2 medidas, como foi citado pelo Tiago em relação à operação contra o governador do Rio de Janeiro? Não, acho justamente que precisamos tomar esse cuidado porque as comparações são de coisas diferentes. Então, este inquérito do governador Wilson Witzel foi um inquérito que foi instaurado pela Polícia Federal, houve a condução das investigações pela Polícia Federal, houve então o requerimento pela Polícia Federal de medidas de busca e apreensão, de medidas ao Judiciário. Então, aí o Judiciário, então, faz parte dessa operação. O Ministério Público, como fiscal da lei, também faz parte desta operação. E essa investigação, então, que resulta nessa concessão de pedidos requeridos pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público ao Judiciário, então, resulta nessa operação, me falha a memória agora o nome, Placebo, a Operação Placebo do governador Wilson Witzel, que foi, inclusive, feita de forma bastante rápida. Foram feitas as buscas e apreensões e foram levadas e agora segue o inquérito. Outra situação completamente diferente é esse inquérito das fake news que mencionou o Tiago, que foi instaurado pelo próprio presidente Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 43 do Regimento Interno. Eu tenho uma série de dúvidas e de questionamentos, porque já essa associação primeira de fake news com crimes, já há uma dificuldade aí para a capitulação dos crimes e instauração deste inquérito. Este inquérito é instaurado, não é distribuído, é destinado, é escolhido pelo presidente do Supremo, um relator que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí, uma outra dúvida que eu tenho, Tiago, porque nós temos muita limitação de acesso aos autos, se é o ministro que conduz essas investigações e que expede essas ordens para que a Polícia Federal, então, pratique atos executivos de busca e apreensão e de intimações, ou se houve alguma participação da Polícia Federal nessas investigações. Certo é que o Ministério Público não participou. Eu sei, Gisele. Houve uma manifestação e uma crítica até do próprio Augusto Aras, do Procurador-Geral, justamente porque ele não teria participado. Então, são 2 procedimentos completamente diferentes neste caso, no meu entendimento, mas, de novo, há inclusive essa dúvida se a Polícia Federal certamente não foi lá instaurado o inquérito. Poderia ter sido feito, porque o ministro Alexandre de Moraes ou o próprio presidente Dias Toffoli poderia ter nomeado e encaminhado esse inquérito à Polícia Federal, mas ele não o fez. Ele preservou lá. Eu tenho até uma dúvida, afinal, só queria perguntar, se me posso um minutinho. Tiago, você sabe se esse inquérito ele é impresso, físico, em papel, ou se ele é eletrônico? Eu não tenho a menor ideia. Pois é, essa é a minha dúvida, porque há uma discussão do acesso aos autos pelos advogados. São 29 pessoas investigadas que sabemos até o momento. Como é que 29 advogados teriam possibilidade de ter acesso aos mesmos autos ao mesmo tempo se eles fossem eletrônicos? Eu tenho a impressão de que eles são
processo físico, acho que é um processo impresso. Neste caso, uma grande dificuldade, inclusive, de acesso aos autos de todos, justamente porque há essa necessidade de suprimir uma série de conteúdos desse inquérito que não pode ser franqueados a todos eles. Bom, nós estamos chegando ao fim do grande debate. Eu percebi que o Tiago discordou de você ali, Gisele. Então, chegando aos argumentos finais, você tem 1 minuto e meio para cada um, começando por você, então, Tiago. Por que você discordou da Gisele? 1 minuto e meio também para você já amarrar sua fala. Obrigado pelo debate, Evandro e Gisele. Obrigada. É que ao contrário da Gisele, o que acontece? Como eu não sei o que aconteceu, eu não digo que é diferente de outra coisa. Esse é o ponto que eu coloquei aqui. Por que eu digo isso? Porque, Gisele, minha cara, o inquérito policial, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa claro que foram feitos requerimentos pela Polícia Federal. A Polícia Federal é que faz os pedidos de quebra de sigilo e de busca e apreensão. Está na decisão do ministro Alexandre. Não lembro em qual parte, em regra eu até lembro a página, mas está lá, tá? Segundo aspecto que é importante, a questão do acesso. De fato, depende, mas os advogados criminalistas, nós estamos bastante acostumados com isso. Se o processo for eletrônico, existem 2 possibilidades. A primeira, você vai e leva o pendrive, eles copiam para você com um código hash de acesso bonitinho. Ou se não, se já estiver dentro de um sistema, eles te dão uma senha para você acessar. E o acesso sempre será controlado. Se for papel, é quando exatamente como quando nós começamos, né? É na boa e velha Xerox. Sim. Ou no próprio scanner, ou nas fotos de celular. O ministro Alexandre de Moraes disse que deu acesso aos advogados. Eu não acho que o ministro do Supremo vire a público dizendo que deu acesso sem ter dado acesso. Até porque esse acesso é registrado. Desculpa, interromper. Não tem problema, Gisele. O que acontece? Me parece uma estratégia... Tempo terminando, Tiago. Tá, desculpa, Evandro. Me parece uma estratégia de defesa interromper essas oitivas para esperar o dia 10. Ok. E eu não estou criticando, não. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Ok, Gisele, 1 minuto e meio, sem estourar, hein? Sim. Bom, minha crítica final, então, a esse inquérito, só para concluir o raciocínio e fomentar o debate, provocar o Tiago para amanhã, quem sabe. A minha dificuldade, primeiro, então, é a identificação dos crimes. E ouvimos há pouco o Pier Paolo Bottini explicando justamente que é necessário que haja a descrição dos fatos, a individuação das condutas, para que os investigados possam, então, exercer o seu direito de defesa. Portanto, é imprescindível que todos os investigados, por meio dos seus advogados, tenham acesso aos autos do inquérito policial para que eles saibam exatamente quais são os fatos típicos, quais são os possíveis crimes que eles tenham cometido contra o Supremo Tribunal Federal por meio da propagação de fake news ou pela elaboração de fake news, que haja essa definição no inquérito policial para que saibamos, então, qual é o objeto, inclusive, investigado e também que saibam qual é a individuação, ou seja, qual é a sua participação individual nesses crimes, para que possam exercer sua ampla defesa. Gisele Soares, Tiago Anastácio, muito obrigado. Pelo jeito, esse assunto vai longe aí, pode chegar, inclusive, até amanhã. Obrigado pelo grande debate, um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no site cnnbrasil.com.br, no canal oficial do YouTube, também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.